Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: tome cuidado com o eu ouvir dizer. Não espalharás notícias falsas. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Josué, capítulo 22, versos 10 a 30. E depois a gente vai ler apenas um versículo de Êxodo 23, versículo 1. Nesse texto sagrado de Josué, a gente vai ver aqui uma narrativa de um povo que ouviu dizer. Só que no final da história não era nada daquilo que eles ouviram dizer. Foi totalmente diferente. Só que eles ouviram dizer e a gente vai ler aqui que eles foram para a guerra, para a batalha. Por quê? Por causa daquilo que eles ouviram dizer. Então, nesse vídeo de hoje, Deus quer que a gente tome muito cuidado, porque isso tem também dentro das igrejas, o eu ouvi dizer, sabe? Quando alguém chegar perto de você, meu irmão, minha irmã, falar assim: ah, irmã, eu ouvi dizer que o pastor, que o irmão, que o obreiro fala, irmão, irmã, deixa para lá, deixa nas mãos de Deus que Deus resolve. Você ouviu dizer e eu não quero nem saber. Temos que tomar muito cuidado, porque esse negócio de eu ouvi dizer, meu irmão, vai espalhando aqui, espalhando ali. Hoje é o famoso fake news, mas na Bíblia é a mentira mesmo, é o mexerico, é o fofoqueiro. Então, nesse vídeo de hoje, Deus está falando para a gente tomar muito cuidado em guardar a língua. E por outro lado, aqueles que estão dizendo eu ouvi dizer, sem você ter feito o que ouviram dizer, fica tranquilo. Se você é uma pessoa como eu, que aprendi que nós temos que colocar o joelho no chão e orar: Deus, se alguém estiver falando de mim, falando alguma mentira, inventando, fofocaiando, meneando a cabeça, apontando, que o Senhor trate conforme a tua justiça. Então você descansa, entendeu? Ah, eu ouvi dizer que o irmão Edson, fica tranquilo que na oração da meia-noite a gente apresenta todos esses que estão no culto dizendo eu ouvi dizer. E papai trata, e ele trata bonito. Vamos para o texto sagrado, meu irmão? Para a gente poder entender o que Deus quer falar conosco, vai ser obrigado a gente ler 20 versículos, para a gente entender o começo, o meio e o fim. E você vai ver que ouviram dizer e no final não era nada daquilo que eles ouviram dizer. Está entendendo? Então, que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão Thompson, Almeida e Contemporânea. Vamos começar aqui com o livro de Êxodo, meu irmão, que vai dizer o que está no tema da mensagem. Êxodo 23, capítulo 1. Não espalharás notícias falsas, nem será cúmplice do ímpio, para seres testemunha da injustiça. O texto sagrado de Josué 22, capítulo 22, versos 10 a 30, diz assim: assim que chegaram à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande proporção. E quando os filhos de Israel ouviram dizer, olha aí, meu irmão, olha só, vai vendo como é que é o negócio. E quando os filhos de Israel ouviram dizer que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés havia edificado um altar em frente à terra de Canaã, na região junto ao Jordão, do lado que pertence aos filhos de Israel, ajuntou-se toda a comunidade dos filhos de Israel em Siló, para saírem à batalha contra eles. É assim que acontece. A gente fica espalhando o eu ouvir dizer, até que aquela cai no ouvido daquela pessoa. Aí a pessoa vem tirar satisfação, a pessoa vem para a batalha, ela vem com ira e muito rancor no coração, porque muitas vezes esse eu ouvi dizer não é nada daquilo que ouviram dizer. Como diz uma breve explanação que tem sobre o Joãozinho, né? E a mãe do Joãozinho. O Joãozinho chega em casa e diz: mãe, eu estava lá no bar e me falaram assim e assim do Lucas. A mãe chega para ele e fala: você viu? Não, mãe, me falaram. Então, se você não viu, fica calado, né, irmão? O negócio é estreito. Aí vamos lá, versos 13. Enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade,
Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Com ele enviaram 10 líderes de cada família, um líder de todas as tribos de Israel, cada um o chefe das suas famílias entre os milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor: que transgressão é esta que cometeis contra o Deus de Israel, deixando de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes hoje contra o Senhor? Foi-nos pouca a iniquidade de Peor, da qual até hoje não estamos ainda purificados, apesar de ter havido praga na comunidade do Senhor, para que hoje quereis abandonar o Senhor? Rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a comunidade de Israel. Se porém a terra de vossa propriedade é imunda, passai-vos para a terra do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor. Ou seja, o tabernáculo do Senhor estava em Siló, e eles tinham levantado um outro altar, e o povo de Israel estava pensando que eles levantaram aquele altar para sacrifício, e isso seria uma abominação. Eles estavam achando isso. Não foi Acã, filho de Zera, infiel no tocante às coisas condenadas? E não veio a ira sobre toda a comunidade de Israel, de modo que aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, aos chefes dos milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe. E Israel mesmo saberá, se agimos em rebeldia ou desobediência ao Senhor. Hoje não nos poupeis. Se edificamos altar para nos tornar após ao Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e ofertas de cereais, ou sobre ele fazer ofertas pacíficas, o Senhor mesmo nos o requererá. Pelo contrário, fizemos isso com receio de que amanhã vossos filhos digam aos nossos filhos: que tende vós o Senhor Deus de Israel? O Senhor pôs o Jordão por fronteira entre nós e vós. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade não tendes parte no Senhor. Assim bem poderiam os vossos filhos fazer que os nossos deixem de temer o Senhor. Pelo que dissemos: edifiquemos agora um altar, não para o holocausto ou o sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sejam testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que os vossos filhos não venham a dizer amanhã aos nossos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos: se amanhã eles assim disserem a nós e a nossa geração, então responderemos: vede o modelo do altar que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, mas para ser testemunho entre nós e vós. Longe esteja de nós que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje o abandonemos, edificando altar para holocaustos, oferta de cereais ou sacrifício além do altar do Senhor, o nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo Finéias, o sacerdote, e os líderes da comunidade, e os chefes dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, ficaram satisfeitos. Olha só, meu irmão, mas a gente vai ver que antes disso, antes do povo tirar uma satisfação, ter uma conversa ordeira, uma conversa de paz, vai dizer o quê? Ajuntou no versículo 12: ajuntou-se toda a comunidade dos filhos de Israel em Siló para saírem à batalha contra eles. Meu irmão, eles iriam matar os irmãos sem saber, só porque ouviram falar que levantaram um altar. E a tribo de Ruben, de Gade e Manassés disse: não, esse altar aqui é um memorial, porque depois os nossos filhos vão crescer, e o de vocês também, e a gente vai morrer. E quem sabe o filho de vocês fale para os nossos filhos: vocês não têm parte nesse altar aqui, porque vocês estão do outro lado, e nós estamos desse. Então, acho que Deus está com a gente e com vocês não. Aí eles disseram: não, nós vamos fazer um altar para deixar em memória, porque se o filho de vocês falar que a gente não tem parte, a gente vai falar: a gente tem parte sim. Esse é o modelo do altar que está lá em Siló para oferecer o sacrifício. Isso aqui é apenas um memorial que os nossos pais fizeram, mas não para sacrifício.
Mas você vê, meu irmão, o povo foi para a batalha, foi para a guerra, foi para a espada, foi para sangue. E assim que acontece, quando a gente sabe, a gente fica falando, eu ouvi dizer da Mariazinha, eu ouvi dizer do João, eu ouvi dizer do homem da esquina, eu ouvi dizer do pastor, eu ouvi dizer da minha pastora, olha, eu ouvi dizer do missionário. Irmão, você nem sabe, eu ouvi dizer. Meu irmão, vamos tomar muito cuidado, porque isso não é coisa de crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Temos que tomar muito cuidado. Se você ouviu dizer, diga para essa pessoa, olha, eu não quero nem saber. Vamos deixar no altar, deixa com Deus, vamos vigiar, porque pode sobrar para a gente, porque quase sobrou para o povo ali, meu irmão, sem o povo saber de nada. O povo foi tirar uma satisfação sem saber de nada. Então, vamos vigiar, vamos guardar a nossa língua na boquinha, deixa isso daí para o ímpio, deixa que o ímpio se enrole, deixa que o ímpio, sabe, no caminhar da vida dele, ele vai colher o que ele plantou, porque a Bíblia é bem clara, cada um vai colher simplesmente o que planta. Então, aqueles que ficam dizendo de você, eu ouvi dizer que a Mariazinha, eu ouvi dizer que o Joãozinho, faça como eu, fica de bico calado e bota na oração. Bom Edson, mas a gente não sabe quem falou da gente. Deus sabe, por isso que a gente coloca em oração. Senhor, se alguém falou de mim, se alguém fofocaiou de mim, se alguém meneou a cabeça contra mim, se alguém está falando mal de mim às escondidas, que o Senhor faça justiça. Tranquilo, meu irmão, você vai descansar em paz, porque Deus é Deus de justiça, sabe? Quem fala da gente, a gente ora e Deus trata. Agora Deus não quer que a gente fica nesse, eu ouvi dizer, olha irmão, eu ouvi dizer que o pastor, você nem está sabendo, eu ouvi dizer, fala, irmã, eu nem quero saber, porque senão vai sobrar para a gente sair, e sabe, esse negócio aí, meu irmão, a língua é terrível, né? A Bíblia diz que todo animal é domado, mas a língua é um mal que o homem não consegue dominá-lo, sabe, meu irmão, ela coça para falar mal, para falar da vida dos outros, né? A mesma língua que louva a Deus é a língua que está metendo o pau no irmãozinho essa hora. Incrível isso. É a mesma língua que vai para a igreja, louva, agradece a Deus, está metendo o pau na Mariazinha e no Joãozinho. Então, meu irmão, esse foi o vídeo de hoje. Tome muito cuidado com o eu ouvir dizer. E a Bíblia diz, hein? Não espalharás notícia falsa. Então, de repente, você está espalhando algo aí que não é nem verdade. Você apenas ouviu dizer, nem viu com seus olhos. E se você vê com seus olhos, fica calado, porque não é problema seu. Deixa nas mãos de Deus. É Deus que faz justiça. O problema, meu irmão, é que as pessoas querem muito cuidar da vida dos outros. Isso é coisa de fofoqueiro, coisa de ímpio, coisa que, sabe, a pessoa fica esmiuçando a tua vida ali. Meu irmão, só no espírito de discernimento a gente já sabe a gente já saca quando a pessoa quer saber muito da tua vida. A gente já corta. E lá, como é que tá? Tá bem? Isso, tá tranquilo. E lá, tá jóia. E também tá jóia. Entendeu, irmão? Você falou 2 jóia, o cara já era. Eu falei, aqui não vou arrancar nada. Então, meu irmão, vamos vigiar. Porque Deus está dando uma alertinha para a gente aí guardar a língua, tá bom, meu irmão? E se alguém estiver falando de você, fique tranquilo, bota em oração, tá bom? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.